começamos a tratar de um assunto de bastante importância, que são os precatórios, certo? Definimos, explicamos, né, no início, a parte conceitual do que seria um precatório. Mas vamos retomar, né? O que é um precatório? O precatório, ele surge, antes de falar o conceito, ele surge para solucionar um problema. Qual é o problema? As condenações judiciais, né, da Fazenda Pública, né, a Fazenda Pública ela era condenada. Aí, Fazenda Pública é o nome que é dado, né, para a parte financeira do ente. Então, eu tenho a Fazenda Pública da União, eu tenho a Fazenda Pública dos Estados, eu tenho a Fazenda Pública do município, ok? Então, a Fazenda Pública é a parte financeira, né, do ente público. Então, as fazendas públicas, aí quando eu falar, estou falando genericamente, né, para todas elas se deparavam com o seguinte problema, né? Elas eram, né, condenadas a pagar determinada quantia em uma sentença judicial e essa quantia, né, ela não tinha disponível, né? Porque você tem o dinheiro, né, que entra nos cofres da fazenda pública, ele já tem uma destinação pré-estabelecida. Existe uma vinculação desses recursos, né, ao orçamento público. Então não tem como você, né, gestor, né, responsável, encarregado pela fazenda pública, simplesmente pegar e pagar uma determinação judicial. Regra geral, não é possível, né, porque os recursos públicos eles são indisponíveis, né? Aí é aquele princípio da indisponibilidade dos recursos públicos, né, que você já conhece, certo? E o mecanismo, portanto, né, para solucionar esse problema é através, né, dos precatórios. Então, para determinados valores, né, valores maiores, foi criado um sistema chamado sistema de precatório. A palavra precatório, né, vem do latim, significa pedir. Né? Então, existe um pedido de quem? Do chefe do Poder Judiciário, não é isso? Do presidente do Tribunal de Justiça, em que houve aquela condenação, para que o chefe do executivo, a gente vai ver isso, que é ele que, né, elabora o projeto de lei orçamentária, para que ele inclua no orçamento do ano seguinte o pagamento da quantia, né, decorrente daquela condenação judicial. Então, a gente está aqui falando de precatório agora, por quê? Porque o precatório é uma despesa estatal, né? Representa uma obrigação do Estado, né, lato sensu, em efetivar o pagamento de determinada quantia decorrente de uma sentença judicial. Então, o precatório é isso, né? Representa uma obrigação de pagamento, de pagar, do Estado pagar determinada quantia em razão de uma despesa judicial, tá? Então, vou colocar aqui para vocês o conceito aí. Precatório revela, né, uma despesa. Estou colocando aqui no chat para você. Conceitozinho aqui, certo? Então, toda vez que falar em precatório, lembre-se, né, estamos falando de uma despesa, né, de um ente público. Certo? A Constituição Federal, né, regulamentou os precatórios no seu artigo 100. O artigo 100 da CF vai regulamentar os precatórios. Antes de a gente falar do artigo 100, de outras especificidades do precatório, como eu disse, o precatório é uma, né, requisição, é um pedido. Né? Então, em razão da separação dos poderes, né, regra geral, um poder executivo não vai se miscuir, não vai efetivar, né, a intromissão na seara executiva. Cabe ao executivo, né, fazer os pagamentos das dívidas públicas. Concorda comigo? Né? Essa é a regra. Então, por isso que há um pedido para que ele inclua, né, no orçamento, a gente vai ver o seguinte, a inclusão do pagamento desse precatório. Bom fazer um paralelo, que alguns alunos, né, se equivocam, né, do precatório com a carta precatória. Carta precatória, perdão. A carta precatória também é um pedido que você vai estudar lá em processo civil. Né? A maioria que tem que ter período ainda não teve oportunidade de ver. O que acontece com a carta precatória? Né? Um juiz ele precisa
proceder determinado ato jurisdicional em outra jurisdição, em outra comarca, melhor dizendo, e aí ele não pode assim fazer porque ele tem uma competência restrita na sua área de atuação. Imagine o juiz, né, da vara de família de Bangu que queira citar um executado em uma ação de alimentos que mora em São Paulo. Ele pode fazer isso? Né? Ele não pode fazer isso. Ele precisa pedir ao juízo de São Paulo para que proceda esse ato, né, processual. Então, eles pedem uma carta precatória, uma carta de pedido, ao juízo lá da comarca correspondente, né, da cidade onde a pessoa mora, para que ele, né, faça esse ato processual, para que ele cite esse réu dessa ação de alimentos. Então, por isso que os nomes são semelhantes, né? Só que a carta precatória é um pedido processual, né? E o precatório é um requerimento entre o Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça de um poder judiciário, ao chefe do Poder Executivo, né, condenado em uma ação judicial, para que ele inclua no seu orçamento o pagamento da quantia, né, correspondente a uma condenação judicial, certo? Primeira pergunta: toda dívida, né, decorrente de precatório, perdão, decorrente de sentença judicial, vai ser paga através do precatório? Não, né? A lei estabelece, né, ou a Constituição estabelece, que os entes federados vão criar leis regulamentando o que a gente chama de RPV, que significa requisição de pequeno valor. Valor, né? Então, valor. Em outras palavras, né, o ente vai criar uma lei para dizer o quanto, né, ele considera pequeno valor. A título de exemplo, a União, né, entende que o RPV são as quantias até 60 salários mínimos. Então, se você tiver uma sentença judicial que condene a União a te pagar até 60 salários mínimos, você não vai receber por precatório, você vai receber por RPV. Existem várias diferenças, né, entre RPV e precatório. Talvez a mais importante seja o prazo de pagamento. O RPV é pago em até 60 dias. E o precatório a gente vai ver que depende da data de expedição, mas regra geral ele é pago até o final do exercício financeiro seguinte, até o final do ano seguinte, ou seja, o prazo de pagamento é muito maior, né? O precatório se comparado ao RPV, ok? Então, RPV, pagamento de 60 dias, precatório, final do exercício seguinte. Só que o RPV é só para as quantias pequenas, né? Ou o que a lei definir como pequeno valor. Já te falei, a União definiu como 60 salários mínimos. Regra geral, tá? Aí tem que olhar a lei de cada estado e de cada município, de cada estado e do DF. Regra geral, os estados estabelecem o valor de 60 salários mínimos e o município de Rio de Janeiro, por exemplo, né? Aí tem que olhar a lei de cada município, que pode ter valores diferentes, estabeleceu o valor de 60 salários mínimos. Então, esses valores menores, né, e aí vai depender do ente, não, né, o credor de uma sentença judicial não recebe através de precatório e sim recebe através de RPV, certo? Por quê? Porque é o chamado pequeno valor. Alguma dúvida? Então, se você, né, não por outra razão, o que acontece? Quando você vai entrar com uma ação contra a Previdência Social, quando você vai entrar com uma ação, né, contra a União, através dos sistemas dos juizados especiais federais, né, você tem que preencher um termo, né, que é o termo de renúncia a valores excedentes a 60 salários mínimos. Então, por essa legislação, para você entrar para o juizado especial, né, a jurisprudência da Justiça Federal do Rio de Janeiro e do TRF entendeu, né,
que deveria, né, haver uma abertura de mão, né? Então a pessoa deveria abrir mão do valor que excedesse 60 salários mínimos. Isso porque existe um limite, né, no juizado especial federal que é equivalente ao valor de 60 salários mínimos. Então, para você entrar no juizado especial federal, né, você vai ter esse limite de pagamento de 60 salários mínimos, que é o valor do pagamento do RPV. Então, cuidado, dependendo do valor da sua causa, é melhor você entrar pela vara federal. Lembrando que na Justiça Federal, ao contrário do que acontece na Justiça Estadual, né, o valor da causa define o rito processual. Calma, eu vou explicar, porque eu sei que nem todo mundo viu isso ainda, né? Se você for entrar com uma ação contra o INSS, né, ou, por exemplo, né, Justiça Federal, então você vai ter que dar a sua causa, né, o valor de 60 salários mínimos no máximo. Ah, minha causa vai dar R$ 100 o meu direito. Eu posso abrir mão e só pedir os 60. Para quê? Para poder ser utilizado o sistema do juizado especial federal, né, que é um sistema muito mais rápido. Ao contrário, se a sua causa tiver um valor maior de 60 salários mínimos, necessariamente você deve, né, ingressar com uma vara federal. Isso não acontece na justiça estadual, né, no juizado especial aí, de pequenas causas, né, o comum, que a gente chama de juizado especial civil. Ali não. Ali você tem sim um limite, né, de valor da causa, só que o autor ele pode optar por entrar com uma ação de valor inferior na justiça, na vara comum. Então, repetindo, imagina que você tem uma ação de R$ 10.000. Você pode optar e entrar pela vara comum, uma vara, né, civil comum, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou optar pelo juizado especial comum, o TJ, RJ. Isso não acontece na Justiça Federal. Se você tivesse uma ação de R$ 10.000 na Justiça Federal, necessariamente ou obrigatoriamente você tinha que entrar pelo Juizado Especial Federal, né? É um regramento diferenciado, tá? Tem que ficar ligado nisso daí, ok? Vamos estudar um pouquinho mais então agora, né? O precatório. Abra aí a sua Constituição Federal no artigo 100, que é o artigo que vai definir, né, as regras gerais de precatório. Importante a gente lembrar, né, ou destacar, que o artigo 100 ele foi totalmente modificado por uma emenda constitucional, né, de número 69. Então, o artigo 100 ele foi modificado, né, ele não é a redação original da Constituição Federal, pela emenda constitucional 69. E isso vai ter várias consequências, inclusive o trabalho, né, ou a jurisprudência que a gente passou aí no grupo lá do WhatsApp. Então, o que diz o artigo 100? Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal, né, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem de apresentação dos precatórios. Então, desse trecho você já pode ter um conceito, né, de precatório. Precatório, né, é o documento para o pagamento de dívidas, né, devidas pela fazenda pública em razão de uma ordem judicial. Poderia ser? Poderia, né? Então, em razão desse artigo 100, você pode criar um conceito, por exemplo, né? O precatório né, ou com precatório decorre, né, documento emitido pelo chefe depois a gente vai ver isso está mais abaixo, tá? Do Poder Judiciário, na verdade é o presidente, para pagamento das condenações das fazendas públicas. Todas elas, né? União, estados, DF e municípios. Então aí você consegue extrair um dos conceitos. Outra coisa muito importante que a gente extrai do artigo 100, né, é a ordem
cronológica de pagamentos. Então, falei de precatório, preciso me lembrar que eles são pagos em ordem cronológica. Significa dizer que hoje vai ser o precatório de número 1, amanhã o expedido precatório número 2, amanhã o precatório expedido número 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Na hora de pagamento, vai pagar-se em regra. Primeiro número 1, depois número 2, depois número 3, depois número 4, depois número 5. Parece, né, óbvio isso, mas nem sempre foi assim, né? Imagina antes de uma Constituição de 88, imagina antes de uma regra dessa, poderia um prefeito determinar que fosse pago o precatório de um conhecido, né? Então, se isso for feito, né, hoje tem medidas constitucionais para isso. Mas antigamente você não tinha essa proteção a esse credor da fazenda pública. Então, por mais que isso hoje, né, pareça um pouco óbvio, mas nem sempre foi, tá? Então, muito importante aí essa questão da ordem cronológica dos pagamentos do precatório, certo? Também já extraímos isso logo do primeiro, né, artigo da Constituição, ok? Então, o pagamento tem que ser feito, né, em ordem cronológica de apresentação dos precatórios, certo? Vamos prosseguir. O que mais que diz o artigo 100? A conta dos seus respectivos créditos, né? Ou seja, tem a apresentação do precatório, tem um crédito que foi inserido no orçamento em razão desse pedido, né? Proibidas as designações de casos, né, nas dotações dos casos ou das pessoas nas dotações orçamentárias. Então, isso é uma continuidade, né? Eu tenho que pagar em ordem cronológica e eu não posso pagar em razão de ter sido aquele caso de A, aquele caso do B, da fulana A, da fulana B, né? É justamente em razão do princípio da impessoalidade, né? Olha que ele foi muito falado essa semana, né? O princípio da impessoalidade, semana passada aí com a questão do Bolsonaro. Então, o princípio da impessoalidade, ele é um princípio mor, né? Um princípio geral, é um princípio de toda a administração pública. Ele tem que ser observado. Então, o pagamento ele tem que ser feito de forma impessoal. Eu não posso colocar, né, no pagamento que é de João, que é de Beltrano, que é aquele caso de, né, assim, assado, porque isso ia, né, talvez permitir o pagamento de um precatório na frente do outro. Isso não é possível, né? Por quê? Porque o pagamento tem que ser, né, feito de forma, né, cronológica, em regra geral, ok? Vários, né, incisos vão tratar desse sistema de pagamento. Então, a gente vai ter, por exemplo, daqui a pouco, falar sobre, né, o pagamento de precatórios alimentares. É um exemplo, né? Então, você tem aí vários, né, disposições ou regulamentos, né, referentes a esse sistema aí de precatórios, ok? Vamos seguir. Vamos agora para o parágrafo primeiro aí, né, que vai falar sobre, só um minutinho, deixa eu colocar para você, que vai regulamentar o precatório. O que diz o parágrafo primeiro? Os débitos de natureza alimentícia compreende aqueles, né, deixa eu colocar aqui para você. Os débitos de natureza alimentícia compreende aqueles decorrentes de salários, vencimentos, pensões, suas complementações, benefícios previdenciários, indenização por morte, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º desse artigo. Então, vamos lá, né? Calma, né? Primeira coisa, existe um pagamento feito por um precatório geral, vamos dizer assim, né? Que é pago em ordem cronológica. Então, precatórios, vamos chamar de gerais. Esses são pagos de que forma? Em ordem cronológica. 2, tem uma segunda informação, qual seja precatórios, né, alimentícios. Então, daquelas sentenças, né, que condenaram a fazenda a pagar determinada quantia, né, pode ser que aquela sentença trate-se de um precatório, né, de natureza alimentícia ou alimentícios. Né, o que são precatórios alimentícios?
são aqueles decorrentes de sentenças judiciais, né, que condenaram, né, ao pagamento de salário, provento, né, vencimentos, pensões, complementações, benefícios previdenciários, indenização por morte, por invalidez. Então, imagine que você seja servidor público e que você tenha um aumento, né, não concedido indevidamente. Então, todo mundo recebeu lá que estava numa situação igual a você e por um erro da administração pública você não recebeu. Você entrou na justiça, né, para que o Estado ou o município, né, o ente que você trabalhe, fosse condenado a aplicar aquele aumento e te pagar os débitos, né, vencidos desde a prática desse ato ilegal. Você tem em mãos, né, você vai ter em mãos, caso a sua demanda seja julgada procedente, né, no final, um precatório, se não for RPV, dependendo do valor, né, em que o ente foi condenado a pagar verbas de natureza salarial, né? Aí, porque dependendo do cargo, aí você vai estudar em direito administrativo, né? Dependendo do cargo, o nome que é dado para o salário é vencimento, dependendo do cargo é provento, dependendo do cargo, né, é salário. Eu tenho várias formas de atuar para a administração pública, né? Eu posso ter um cargo efetivo, eu posso ser um servidor de comissão, eu posso ser um empregado público. Então, a depender da forma que eu estou atuando, né, trabalhando para a administração pública, eu vou ter um cargo, né, e um determinado nome de remuneração, certo? Você vai estudar esse direito administrativo. De qualquer forma, né, todas elas, né, estão compreendidas aqui no conceito de verba alimentar. Então, aquela verba ela serve para suprir o interesse alimentar do demandante, né, daquele, né, beneficiário, daquele credor daquela sentença judicial. Né, independente do nome, né, aquela verba tem a ver com uma questão de natureza alimentícia, certo? Aí o parágrafo primeiro descreve aí para gente as hipóteses nas quais, né, as sentenças são consideradas, né, alimentares, ou seja, o precatório extraído daquela sentença é um precatório de natureza alimentar. E para que eu preciso saber isso, né? Porque se o precatório, né, for alimentar, ele vai ser pago de forma preferencial. Então, diferente do precatório geral, que o pagamento é feito de ordem cronológica, se você tá, imagina lá, né, tem 100 precatórios para pagar esse ano. Você vai pegar todos que são de natureza preferencial e vão colocar numa fila, né, prioritária. É igual a fila do banco. Chegar lá no banco, tinha 50 pessoas na fila. E aí vai ter, né, um outro caixa, né, uma outra verba, para quê? Para pagar, primeiramente, os precatórios preferenciais, certo? É o mesmo racional. Né? Que precatório é esse? Né? Como é que chama esse precatório preferencial? Precatório alimentício. Tá? Então, novamente, né, precatório alimentício é aquele que decorre de uma sentença que reconhece, né, o pagamento de salários, vencimento, né, indenizações por mortes. Aí não tem jeito, aí tem que decorar aí o parágrafo primeiro, mas acho que é bem dedutível aí, não vai ter muita dificuldade. Ok? Vamos para o próximo. Então, vamos agora para o parágrafo segundo. O que diz o parágrafo segundo? Os débitos de natureza. Vou colar aí para você ficar melhor. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por cessão, né? Originários era eu que era o credor, eu que entrei com a ação, então era um titular originário, ou seja, eu era o titular inicial daquela ação que deu origem àquele precatório. Muito comum. Morri. O que acontece? Meu precatório, né, vai ser herdado pelos meus herdeiros, filhos, né, pais, daí a sucessão hereditária vai depender lá de quem eu tenho de herdeiro e do Código Civil. Vai estudar esse direito de família, né, sucessões, perdão, 10º período. Então, ou por sucessão, ou seja, meu filho que herdou um precatório, por quê? Porque eu morri antes de receber, infelizmente, isso é muito comum, né? Então, os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares ou sucessores, né, tenham mais de 60 anos de idade, sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos. Então, né, existe o precatório geral, existe o precatório alimentar e existe o precatório preferencial do parágrafo 2º, né?
Então, o que seria a terceira espécie de precatório, né? São os precatórios preferenciais, né? Eu até usei, né, dizer que alimentício era preferencial, mas tecnicamente não é bom você falar dessa forma, porque você vai se confundir, né? Ele vai ser pago primeiro alimentício? Sim, né, em relação ao geral, mas eu tenho um que recebe antes ainda, né? Então são os precatórios preferenciais, né? Quem são esses, né? Idosos, portadores de doenças crônicas, né? Por exemplo, né? AIDS, câncer, neoplasia maligna, né? Que é o termo técnico. Essas pessoas, né? Vão receber o quê? Antes de todo mundo, certo? Olha só o que diz o parágrafo primeiro no finalzinho. Serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo segundo desse artigo. Aí o parágrafo segundo vai trazer os precatórios preferenciais, né? Que a gente já viu, que é em relação aos idosos, em relação aos portadores de doenças crônicas, certo? Sobre todos os demais débitos, só tem um detalhe aí que é importante, né? O 3, os precatórios preferenciais, eles têm um limite. Qual é o limite? De 3 vezes, né, o valor fixado para fins do disposto no parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro vai falar justamente do RPV, né? Ou seja, daquelas hipóteses nas quais não há o pagamento precatório. Então, né, de outra forma, os preferenciais têm um limite de 3 vezes o RPV, né? Ou o valor referente ao pequeno valor, a requisição de pequeno valor, certo? Exemplo, união, já vimos, né? Você vai fazer 60 vezes 3, né? Ou 3, na verdade, 3 vezes 60. Então, em outras palavras, se você tiver um valor, né, de precatório de até 180 salários mínimos e você for, né, um idoso acima de 60 anos ou um portador de doença, né, grave ou ainda for herdeiro, né, porque você tem precatório em razão da sucessão das pessoas, você pode, né, o quê? Você tem direito, melhor dizendo, a receber antes, preferencialmente. O seu precatório ele é preferencial, né, como estabelece aí o parágrafo segundo do artigo 100, certo? Inclusive, nesse caso, a gente admite o fracionamento, tá? Regra geral, eu posso fracionar o precatório? Então, vamos lá. Regra geral, isso é importante, tá? Cá em prova. Regra geral, precatórios não podem ser fracionados. Então, imagine, eu tenho 100 salários mínimos para receber de precatório. Posso pedir 2, 50 e 50 para me poder receber 2 RPVs de 50? Não. Regra geral, eu não posso fazer isso. Certo? Então, eu tenho precatório de 100 salários mínimos, aí eu peço para eles pedirem 2. Um de 50 e um de 50, porque são precatórios federais e eu quero receber 2 RPVs, um de 50 cada um. Posso fazer isso? Não. Regra geral, o precatório não é fracionado. Entretanto, eu tenho um precatório de 300 salários mínimos, né, da União e eu sou um idoso ou tenho uma doença crônica. Posso pedir para fracionar e receber, né, o limite em precatório alimentar, preferencial e o restante em precatório comum? Posso. Então, no meu exemplo, eu tenho 300 salários mínimos, eu vou fracionar e receber 180 salários mínimos como precatório, né, preferencial em razão da minha idade e vou receber 120 salários mínimos, né, como precatório geral, ou seja, em ordem cronológica. Deu para perceber a diferença? Isso aqui é muito importante. Tá? Isso cai em prova. Excepcionalmente, é admitido o fracionamento para fins de recebimento como precatório preferencial.
seja em razão da idade ou de doença. Entendeu a diferença, né? É muito diferente, tá? Porque eu poderia ser um idoso e talvez, se não houvesse essa disposição, eu não ia receber primeiro em razão, né, do valor do meu precatório. Aí a lei admite o fracionamento, né, para que eu possa receber primeiro, né, nessa situação que é totalmente o quê? Excepcional, tá? Situação totalmente excepcional. Regra geral, né, os precatórios não são objetos de fracionamento. Vamos prosseguir? Olha o que diz o parágrafo terceiro, né? Que a gente acabou ver que eles remetem ali. O disposto no caput desse artigo, né, relativamente à expedição de precatório, não se aplica ao pagamento de obrigações definidas em lei como pequeno valor. Ou seja, né, a regra que está lá no caput, que a gente viu, né, que é o pagamento devido pelas fazendas públicas, federal, estadual, municipal, né, distrital e municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente em ordem cronológica de apresentação de precatórios, ou seja, o pagamento das dívidas das fazendas públicas são pagas em precatório, né? Olha só o parágrafo terceiro. O disposto previsto nesse artigo não se aplica às, né, às obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Então, vai ter uma lei da União, uma lei dos estados, uma lei dos municípios e do Distrito Federal definindo o que é pequeno valor. Regra geral, né? União 60 salários mínimos, estados e Distrito Federal 40 salários mínimos e municípios 30 salários mínimos. Isso, né, é um exemplo de valor definido como pequeno valor, né, ou de quantia definida como pequeno valor. Ou seja, para uma condenação até esse montante, não precisa de expedição de precatório, paga-se mediante requisição de pequeno valor. Tá? Fazendo, devem ser, em virtude de sentenças da tá aqui, né, que a gente já falou, no finalzinho é só repetição. Pequeno valor que as fazendas referidas devem fazer em virtude de sentença judicial transitada julgada. Tá? Então, parágrafo terceiro, né, exclui as quantias de pequeno valor do sistema de precatórios e cria aí o sistema de RPV que a gente já comentou, inclusive. Parágrafo 4º. Estou copiando aqui para colocar para você. Fala, Luiz. Pode falar, Luiz. Vai digitar? Oi, professor, Oi. tá ouvindo? Pode falar, Luiz. O RPV, eles são chamadas parcelas vincendas da Fazenda Pública. O RPV são as chamadas parcelas vincendas, foi isso que você falou? Isso, da lei da Fazenda da Pública, tipo, da Fazenda Pública. Nunca ouvi falar esse termo. Não, Porque é parcela porque vincenda é uma parcela que ainda como eu vai tava estudando. vencer. Como é que você pode chamar RPV de parcela vincenda, né, se já tem uma. Para ter RPV ou para ter precatório, já há sentença, né, transitada em julgado. Ok? Teoricamente, Ah, tá, entendi. para expedir um RPV ou para expedir um precatório, já houve, né, o término da ação e a condenação nas parcelas vencidas e vincendas. Vamos lá, o que são parcelas vincendas? Então, quando eu entro com uma ação, né, pedindo, por exemplo, tem até caso aqui no escritório, então eu peço para que determinada verba, né, que está sendo descontada do contra-cheque do funcionário seja cessada. E eu tenho que calcular o valor da minha ação. Então, eu estou calculando, por exemplo, os últimos 5 anos. Então, eu somei todos aqueles 5 anos que eu entendo que você está recebendo de forma indevida e peço de volta, certo? Porque eu entendo que é ilegal e eu tenho lá meu fundamento para isso. Ok? Neste caso, eu vou pedir na minha ação que seja declarada aquele desconto indevido, não é isso?
e que seja devolvido todas as parcelas vencidas, certo? Então, na minha ação, o servidor público estava tendo um desconto indevido, eu estou dizendo para o juiz que esse desconto é indevido por isso, por aquilo, e estou dizendo, devolva todas as parcelas vencidas. Como entre a minha petição inicial, não é isso? Meu pedido, a minha ação, que eu calculei o valor, e até a efetiva, né, condenação da Fazenda Pública e o efetivo, né, cessar desses descontos, ainda vão haver parcelas, e eu não sei quais são, eu peço também, né, que seja incluído na condenação a devolução das parcelas vincendas, ok? Então, na minha ação, eu distribuí a ação, pedi para o juiz devolver tudo que foi descontado indevidamente nos últimos 5 anos, né, que é o prazo prescricional, e para o juiz também condenar a Fazenda a devolver todos os descontos que, né, vão ocorrer até, né, o cessar efetivo. Então, vamos lá. Vai haver uma sentença, né, depois de um tempo, eu imagino que eu ganhe. Vai haver um recurso, né, para o Tribunal de Justiça, inclusive que as ações contra a Fazenda Pública, né, existe o que a gente chama de remessa necessária, o recurso necessário. Vai ter esse recurso, eventualmente, em algum momento, vai acontecer o trânsito julgado. O processo vai voltar para o juiz, certo? Para quê? Para executar a sentença. Então, o juiz vai intimar a Fazenda para cessar esse desconto, concorda comigo? Aí, quando ele cessar, nesse momento, eu vou calcular o valor devido. Parcelas vencidas e parcelas vincendas. Ok? Calculado o valor, homologado o valor, o juiz vai intimar a Fazenda para, né, tomar ciência dessa execução. Aí não há mais o que falar em parcela vencida, porque aí já cessou o pagamento das parcelas vincendas. Ok? Quando o juiz intimar a Fazenda para tomar ciência dessa execução, né, está lá no 535 do CPC, a Fazenda vai ter 30 dias para se manifestar. Ela pode impugnar, dizer que o valor está errado, ou ela pode concordar. De qualquer forma, né, quando ela concorda, né, ou depois da impugnação e o juiz decidir, aí que vai ter um valor, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, que aí vai expedir um RPV, a depender do, né, se for menor que 60 salários mínimos da União, ou um precatório se o valor for maior. Como eu disse para você, se você entrou na vara de juizado, perdão, no juizado especial juizado especial federal, você já abriu mão lá atrás de valores que superassem 60 salários mínimos. Então, necessariamente, você vai receber um precatório. Então, não sei se eu consegui entender sua dúvida, mas parcela Não, isso. está antes da expedição do precatório do RPV. Não, então, eu acho que eu fiz essa troca de termo em vencendas porque, na verdade, na lei especial da Fazenda Pública, acho que não pode, né, ser mais de 60 salários mínimos, né, uma conta. Não. Eu acho que foi isso que eu troquei. Acho que são coisas diferentes. Existe o juizado especial fazendário, que eu nem tinha comentado, que eu estou trazendo agora, né, que é né, juizado especial fazendário. Então, se você quiser entrar existe o juizado especial federal, né? Coincidentemente, são os mesmos valores, né? Para o juizado especial fazendário do Estado do Rio de Janeiro, também é 60 salários mínimos. E para o juizado especial federal, também é 60 salários mínimos. É outra parada. Isso. Ser 60 salários mínimos pode ter a ver com RPV ou não, e pode ser a regra, né, de utilização ou não do juizado. Tá? São coisas, coincidem os valores, mas são coisas diferentes. Entendi. Eu acho que foi só o mesmo do termo. Aí, como também tem a questão da quantidade de ser maior ou menor que 60 salários mínimos, eu fiquei na dúvida. Mas valeu, mestre, entendi isso. Não tem problema não. Qualquer coisa, pergunta, fica à vontade aí. Estamos aqui para isso. Obrigado. Vamos voltar aqui para o parágrafo 4º, né? Para fins do disposto, né, no parágrafo 3º, ou seja, não consideração, né, de quantia superior e, portanto, considerar o que é RPV, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos em entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo o valor, né, o mínimo ao valor do regime geral da Previdência Social, tá? No mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de Previdência Geral. Então vamos lá. O município pode colocar um valor inferior a 30 salários mínimos? Pode. Não existe um teto para isso? Existe. Qual é o teto? Né? O pagamento do maior benefício da Previdência Social, que hoje está, se eu não me engano, R$ 5.900.
Então, o município pode dizer, ó, eu estou sem dinheiro, né? E eu preciso ganhar tempo para pagar as condenações. O sistema de precatório lhe dá isso, lhe dá tempo, ele vai pagar, né, no ano seguinte. Então, ele faz uma lei reduzindo o valor da RPV, né? Caso não tenha, ele cria, ou caso tenha, ele pode, inclusive, reduzir. A Constituição coloca o limite. Qual é o limite, né, do maior benefício da Previdência Social, que, salvo engano, hoje está em torno de 5.900 e alguma coisa, certo? Então, é um limite aí constitucional para o menor valor de RPV. Ok? Vamos prosseguir. Vamos para o parágrafo 5º agora. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos da sentença transitada em julgado, constantes nos precatórios judiciais, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quanto aos valores, né, e terão seus créditos atualizados monetariamente. Então vamos lá, aqui está o prazo, tá? Isso também é importante, cai bastante em prova, né? Qual é o prazo de pagamento do precatório? Vai depender no momento da sua apresentação, né? Então, em resumo, aqueles precatórios apresentados até o dia 1º de julho de um ano serão pagos até o final do exercício seguinte. Então, por exemplo, se você apresentar o precatório hoje ou até dia 1º de julho, né, de 2020, você vai receber até 31 de dezembro de 2021. Ok? Da mesma forma, quem apresentar o precatório, né, na verdade não é quem apresentar, né, quem emite é o juízo, né, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça que emite, se o seu precatório for emitido após essa data, né, de 1º de julho, você só vai receber, né, no outro exercício, qual seja 2022, tá? Entendeu aí a diferença? Se você for pensar, é bastante tempo, né? Então, se seu precatório for expedido dia 2, você vai ter praticamente, de julho, né, praticamente um ano e meio, podendo ter, melhor dizendo, até um ano e meio para receber. Eu vou receber no início do ano ou no final do ano, né? Vai depender, né, das receitas do município. Lembra que os precatórios são feitos em ordem cronológica. Então vai ter imagina, quando for feito o orçamento do ente público competente daquele precatório, vai ser assim, temos esse ano para pagar a quantia de 100 milhões de reais em precatórios, ok? Então, teoricamente, isso vai ser incluído no orçamento. E aí, durante o ano, né, vai ser destrinchado. Por exemplo, né, 8 milhões por mês vai ser destinado para precatório. Mas é uma estimativa. Pode ser que no primeiro mês só arrecade 7 milhões, no segundo mês arrecade, né, 9 milhões, aí acabe compensando. Né? Ou seja, você vai receber quando? Quando, né, entrar o seu dinheiro a partir de uma ordem cronológica daquele recurso. Se o seu precatório é o último lá da ordem, né, da fila daquele ano, obviamente você vai ser o último a receber. Em outras palavras, conforme for entrando dinheiro, né, para aquela verba, né, para o precatório, para aquela, né, para aquela despesa, qual seja, despesa com precatórios, no ano que vem, vão sendo pagos os precatórios. De que forma? Em regra geral, em ordem cronológica, certo? Então, o pagamento do precatório vai ser feito, né, nesse prazo. Qual é o prazo? Né? Até o ano seguinte para aqueles precatórios apresentados até 1º de julho. De que forma? Na ordem cronológica, conforme for entrando os recursos. É porque é bom, a gente já faz um parênteses aqui e já fala da ADIM. O sistema de precatórios, né, até hoje, não está muito bem resolvido. Por quê? Porque os entes públicos, né, União, estados principalmente, né, eles não cumprem isso, né? Eles não destinam verba para o pagamento de precatórios. Pra você ter uma ideia, o Estado do Rio de Janeiro está pagando 10 anos de atraso os precatórios, ou seja, aqueles que tinham precatórios para receber no ano de 2010 estão recebendo agora, certo? Isso é um problema. Durante os anos, né, foram feitas diversas emendas constitucionais
tentando resolver esse problema. E as emendas constitucionais, o que elas fizeram? Elas fizeram efetivos parcelamentos, né? Então você tinha uma emenda constitucional, né, que veio que parcelar o pagamento dos precatórios. Então você, por exemplo, né, você teve, né, uma emenda constitucional, salvando, que parcelou o precatório em 10 anos. A outra emenda constitucional parcelou o precatório, aliás, a primeira foi em 5 anos, a foi em 10 anos, e a emenda constitucional 69 parcelou os precatórios em 15 anos. Então, esses parcelamentos, né, feitos aí por essas 62, perdão, tá? A emenda constitucional 62, não 69, falei o número errado, também tentou solucionar as dívidas, porque uma coisa é pagar o precatório, né, daquele mês que está vencido, daquele ano que está vencido, ano que vem. Outra coisa, imagina o governo, assumiu o governo, tinha 10 anos de precatório atrasado, o que vai se fazer, né? Ele não vai conseguir pagar todos os precatórios que estão atrasados. Aí o que o Congresso, né, tentou fazer? Tentou parcelar a dívida, né? Então você tinha, né, emendas, ou você teve, né, tivemos diversas emendas funcionais, você tá bom, daqui para frente você paga o precatório em dia e o que está atrasado você parcela em 5 anos. Aí vem uma outra emenda constitucional. Daqui para frente você paga o precatório que está em dia, né, e parcela o débito em 10 anos. A emenda constitucional foi além, né? Ela tem uma medida inteligente. Por quê? Ela falou assim, ó, daqui para frente você paga o precatório em dia e parcela em 15 anos, né? Então houve, né, um sistema de parcelamentos criados por essa medida na tentativa de solucionar esse problema. Qual é o problema? Né? É o débito dos precatórios. Então, se você for, né, para o artigo 2º, número 62, você vai ter a inclusão, né, de um artigo 97 que criou um regime de parcelamento. Okay? Então, a Constituição Federal, né, foi emendada através da emenda constitucional número 62, e além de alterar o próprio artigo 100, que a gente está estudando, ela foi lá no ADCT, que fica no final da Constituição, e falou assim, olha só, né, vamos criar um sistema de parcelamento. Para quê? Para resolver o débito, para resolver o atrasado, para resolver os estados, né, que estão aí devendo anos com precatórios atrasados. Basicamente, ela criou duas formas de resolver o problema. Ou o Estado pagava o débito em 15 anos, né? Então aqui, ó, né, o parágrafo 2º da emenda, tá? O ato de disposições constitucionais transitórias passa a vigorar com a seguinte redação. Então ela foi lá e alterou o artigo 97 da DZT. Até que sejam editadas a lei complementar que trata o artigo 115, que fala sobre o parcelamento, né? E aí, não vou ler tudo, senão a gente vai perder tempo, né? Em resumo, né, tá, você tem aí a adoção, tem 2 regimes de pagamento. O primeiro regime, o Estado ia depositar uma quantia mensal, então ele ia pegar um percentual da receita e ia depositar. E no segundo regime, ele ia fazer um parcelamento de 15 anos. O parcelamento já foi feito várias vezes, né, e não foi cumprido. 5, 10 e agora por último 15 anos. Ok? E o segundo regime é o regime aí do parágrafo 2º, ou seja, o Estado vai pegar um percentual, né, vai criar uma conta e vai pegar um percentual de 1/12, né, das suas receitas correntes líquidas e vai depositar todo mês para poder fazer, né, o pagamento dos precatórios. Então existe uma regrinha lá do percentual. Várias alterações trazidas por essa emenda foram levadas ao Supremo e questionadas, né? Uma das coisas que foi questionada no Supremo foi esse parcelamento através do depósito de percentual. Alguns estados que têm a dívida de precatório muito grande, como o estado de São Paulo, né? Se fosse criar essa regra, qual a regra? Depositar um percentual da receita para poder vir a receber, né? Para poder parcelar o atrasado, iam demorar 60 anos, né, 100 anos, 50 anos para pagar as suas dívidas de precatório. Ou seja, foi declarado inconstitucional esse sistema, né, de depositar um percentual da receita para poder cumprir com as dívidas decorrentes do precatório. Ok? Então, né, o que aconteceu? Né? Aliás, né, um partido político entrou com uma ação no Supremo, que eu mandei aí para vocês no WhatsApp, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, é a ADI 44, né, deixa eu abrir aqui para vocês, né?
ADI 4425 do Distrito Federal, ingressada pela Confederação Nacional da Indústria, questionando várias modificações constituídas, né, através da Emenda Constitucional 62 de 2009. Uma das coisas que eles questionaram foi: esse parcelamento aí é loucura. Por quê? Porque isso vai permitir que, né, alguns entes tenham um alongamento da sua dívida, né, demasiado, muito grande. Tá? Outros questionamentos também, né, foram feitos, né, e alguns foram julgados procedentes e outros foram julgados improcedentes. Né? Um outro, inciso em que a ADI foi julgada procedente é o inciso número, né, 10. Vou pular para o 10 para falar dessa decisão também na ação direta de responsabilidade. O que vinha o parágrafo, número 10 do artigo 100? O que dizia o parágrafo número 10, né? O que diz o parágrafo número 10 do artigo 100 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 62 de 2009. Diz assim: antes da expedição dos precatórios, o tribunal, né, solicitará à Fazenda Pública devedora com a resposta em 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º desse inciso. Olha o que diz o parágrafo 9º. Na verdade, deveria ter lido o parágrafo 9º primeiro, mas vai para você entender. No momento da expedição dos precatórios, independente de regulamentação destes, deverá ser abatido a título de compensação, no valor correspondente, os débitos líquidos certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor, originário da Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vencidas ou vincendas, ressalvadas aquelas cuja execução seja suspensa em virtude de contestação judicial. Vamos pegar o mais simples aqui, o básico. Então, imagine que você é credor, você teve uma sentença judicial, né, favorável e foi expedido um precatório a seu favor. Né? Aliás, né, segundo a emenda, antes da expedição do precatório, né, olha, tinha uma sentença a seu favor, você tinha direito a receber 300 salários mínimos. Aí o que deveria fazer o tribunal? Perguntar para a Fazenda Pública, no meu exemplo a União, se você tinha algum débito com a União. Então, se você deixou de pagar o imposto de renda, está devendo imposto de renda. Se você deixou de pagar algum outro tributo para a União, né, INSS, o que a Fazenda ia fazer? Ia informar e ela ia bater. Então, na verdade, criou-se um sistema de compensação, em que a Fazenda, né, iria compensar os débitos dos credores que ela devia antes de fazer o pagamento. Né? Isso, né, foi criado pela essa emenda e foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nessa ação direta de inconstitucionalidade de número 4425 de 2009. Em resumo, aí você vai fazer um trabalho sobre isso, vai se aprofundar nas discussões, entender o tribunal que seria, né, prejudicial demais ao contribuinte. Entender o tribunal que seria tratar a Fazenda com muito mais vantagem do que tem o contribuinte. Entender o tribunal, né, que houve, né, um privilégio, né, à Fazenda Pública. Por quê? Porque o contribuinte não tem essa possibilidade. Além disso, a Fazenda Pública tem outros meios de cobrar as suas dívidas sem precisar desse abatimento. Então imagine, você tem, né, um precatório. Você pode abater, né, você tem, vamos pensar o contrário, né? Você tem um dinheiro para poder pagar a Fazenda Pública. Você pode abater o precatório que ela te deve? Não. Né? Ou seja, deveria ser o inverso também. Né? Poderia ser um contribuinte que devia para a Fazenda, poderia se aproveitar dessa dívida e abater o precatório. Não existe essa medida de compensação. Né? Então, o tribunal entendeu que isso aí seria desproporcional. Né? Seria, né, desproporcional. E, portanto, né, não permitiu ou declarou inconstitucional o parágrafo 9º do artigo 100, trazido pela Emenda Constitucional 62 de 2009. Tá? Então, o seu trabalho
para P2, né? Olha só o tanto de tempo de antecedência que eu estou te dando, né? Claro que não se preocupa com ele agora, vai fazer todo o seu trabalho, você vai entregar semana que vem, né? Os meus, os outros professores. Depois que acabar tudo, né? Com tranquilidade, né? Você começa a ler esse acórdão. Esse acórdão vai ser muito bom, porque ele vai discutir todo o sistema de precatórios, a origem dos precatórios, por que os precatórios existem, qual a função dos precatórios, e vai debater essas emendas, né? E algumas, né, dessas alterações foram declaradas inconstitucionais, como, por exemplo, o parágrafo 9 que a gente viu, ok? E aí, o que você vai fazer? Vai resumir para mim lá em de 5 a 10 laudas manuscritas, tá bom? Eu sei que o acordo é um pouquinho grande, mas você tem aí praticamente 3 meses, né? Ou talvez até daqui 2 anos, deve ser daqui uns 3 meses aí aproximadamente, para fazer, tá bom? Tá? Já estou passando com bastante antecedência, para não ter estresse. Existe um outro parágrafo, né, uma outra hipótese, também declarada, né, inconstitucional pela emenda constitucional. O parágrafo 12, né, trouxe para a gente um critério de correção, né, dos valores devidos pela Fazenda Pública através de precatórios. Olha o que diz o parágrafo 12. Né? A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após a sua expedição até o efetivo pagamento, independente da sua natureza, será feita a remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança. E para fins de compensação de mora, incidirão juros simples no mês percentual. Né? E depois você deve ter visto já, né? Uma coisa é a atualização, outra coisa é os juros, né? A atualização serve para, né, manter o valor do seu dinheiro, não é isso? A correção desse dinheiro, né? Imagine, você tem R$ 100 hoje, você vai no mercado, compra X coisas, né? Vamos dar um exemplo, né? 10 pacotes de arroz, chutando. Se daqui a um ano você for no mercado, você vai conseguir comprar 10 pacotes de arroz? Óbvio que não. Por quê? Porque o preço das coisas sobe, né? Ou, em outra palavra, o seu dinheiro perde valor. Eu preciso, portanto, atualizar, corrigir monetariamente, né? Manter, compensar o valor do seu dinheiro, para que ele fique igual. Isso é uma coisa. Outra coisa é os juros, né? Ou seja, os juros é o pagamento de um valor pelo uso do dinheiro alheio. Então, a fazenda estava com o seu recurso, né? Se você tivesse com ele, você não poderia, né, ter aplicado na poupança, certo? Você não poderia ter montado um negócio, você não poderia ter feito outro investimento, né, qualquer que desse mais, um investimento em ações, um investimento em renda fixa, né, montado um negócio. Então, indevidamente, tanto que foi reconhecido em juízo, né, através de uma sentença, você foi restituído de uma quantia que lhe era devida. Se você tivesse recebido esse dinheiro antes, né, você já não tinha feito alguma coisa com esse dinheiro? Teria. Não fez porque estava indevidamente com a fazenda ou com qualquer, né, devedor, com a fazenda inclusive. Então, quando a sentença te condena a devolver, ela tem que remunerar você pelo uso. Né? Então, a lei estabelece um juros, né? Ou seja, a remuneração pelo uso do seu capital. Certo? Discutiu-se muito a respeito dessa remuneração atrelada à poupança. Entendeu-se, né, neste acórdão, que a poupança não era um bom índice, né, de correção monetária, né, que viola, né, o direito de propriedade. Entendeu que, né, a utilização do índice de remuneração pela cadena de poupança, né, era dar para a fazenda parte do seu recurso. Por quê? Porque os juros, né, pagos, inclusive pelo Estado, né, ou pelo particular, quando devem para a fazenda, são superiores à poupança. Né? Então, por diversos outros argumentos, né, o acórdão vai trazer esses argumentos, o índice da poupança, né, foi afastado. Né? O índice da poupança entendeu-se que violava o direito de propriedade. Né? Tirei aqui um item, né, que é o da ementa, que é o resumo do acórdão. Né? Então, o acórdão é a decisão e ela é dividida em partes. A ementa é um resumo, né? Fica no início. E aí ele faz o resumo por palavras, né? Direito constitucional, precatório, vai jogando palavras e às vezes faz frases, faz itens depois das emendas. Não necessariamente, vai ficar ao cargo do relator, né, fazer o relatório e ele vai fazer a emenda do jeito que ele quiser. Mas normalmente é assim.
Então, nesse acórdão dessa DI, tá assim, as palavras, depois tá os itens. Item 1, item 2, ele foi explicando. Isso é só um resumo, né? Depois, no final, tá o texto completo. E no item da ementa, né, que trata sobre essa questão da poupança, está aqui, né? Está bem reduzido aqui, acho que dá para a gente entender. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, segundo o índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, viola o direito fundamental de propriedade, lá previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 12, na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito que o titular, né, que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de capitalização antes, né, de modo que o escolhido pelo legislador constituinte, remuneração da caderneta de poupança, é inidôneo, né, não é capaz, né, não é uma coisa idônea, uma coisa boa, né, uma coisa certa, né, incerta, a promover o fim que se destina, ou seja, traduzir a inflação do período. Então, resumindo, o índice de caderneta de poupança era para poder recompor a inflação do período. Entendeu-se que a caderneta de poupança não faz isso, né? Ou pelo menos na época, né, que a inflação era maior, não fazia isso. Você tinha índices inflacionários maiores que a remuneração da caderneta de poupança. E, consequentemente, né, esse índice foi declarado inconstitucional. Ok? Olha só que interessante, né? Então, nosso assunto sendo debatido no Tribunal Superior. Esse trabalho vai ser bom também para você ver, né? Já viu, né, agora, pela primeira vez, né? Como é que é uma decisão no Tribunal Superior, né, no STF, ver como é que é um acórdão. Eu sei que tem muita informação ali, eu lhe sugiro que você consiga um dicionário jurídico, ou na internet tem, né? E vai lendo com calma, vai lendo o dicionário jurídico. Se você não fizer isso, você nunca vai aprender. Eu sei que você pode ter dificuldade com algumas palavras, né? Dificuldade de entender alguns trechos do acórdão, tendo em vista que você está no início do conhecimento jurídico, mas é assim que faz, né? A gente não vai aprender inglês, a gente não pega um texto, você entende tudo que está lá no texto, não, mas você entende ali, às vezes, o geral, entende o conceito, pega o dicionário, né? Se você não se aprofundar no mundo jurídico, aí você nunca vai entender mesmo, né? Então, o caminho é esse, né? O caminho é você se aprofundar no mundo jurídico, né? Ler decisões, ler doutrinas, né? E estar tá sempre aprendendo, né, os termos e os conceitos jurídicos, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida depois em relação a isso, me diga, tá? Então, um segundo item, né, que foi declarado constitucional é a questão da atualização pela poupança, aí, como a gente acabou de ver, tá bom? Vamos voltar lá para o artigo 100 da Constituição Federal. Né? Tínhamos falado, né, do parágrafo 4º, né, que falava da fixação do limite mínimo de um maior benefício da Previdência Social, perdão, né? Falamos do parágrafo 5º, não lembro mais, né? Vou colocar aí. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento dos débitos oriundos de sentença transitada julgado, né? Contantes, já falamos, né? Parágrafo 5º, muito bem. Parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, ou seja, né, você vai ter uma conta judicial para o Poder Judiciário, em que o dinheiro vai para lá e cabe ao presidente do Tribunal de Justiça fazer os efetivos pagamentos, ou fazer os depósitos. Né? Então, imagina, na prática, o município vai ter uma conta destinada ao pagamento de precatórios e vai depositar as receitas lá. E essa conta, né, o Tribunal de Justiça vai ter acesso para poder fazer os pagamentos dos precatórios. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do Tribunal de Justiça proferir a decisão exequenda, né? Ou seja, determinar o efetivo pagamento. Então, quem paga, né, efetivamente o precatório é o presidente do Tribunal de Justiça. Então, é ele que vai transferir o dinheiro da conta pública, né, para uma conta corrente, né, da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, para que depois você possa sacar lá o seu precatório. Quem recebeu já o precatório RPV sabe como é que é, né? Aí o precatório é depositado numa conta corrente, né, numa conta judicial,
né, em seu nome, seja no Banco do Brasil, seja na Caixa Federal. Por quê? Porque, na verdade, houve uma transferência, né, um pagamento feito pelo presidente do Tribunal de Justiça, okay? Pelo TJ ou pela Justiça competente, trabalhista, né, ou federal, conforme o caso, né, pelo presidente do tribunal ligado ao caso ali, que vai efetivamente mandar fazer o pagamento, né, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento do seu direito de preferência. Tá? Aqui, na segunda parte, é uma exceção, é uma hipótese, né? É importante isso aqui. Então vamos lá, de novo. O que acontece, né, se você tiver um precatório preterido, né? Ou seja, o seu precatório era de número 10, pagou-se de número 11 e você pular a sua vez. Né? Houve o preterimento do seu direito de preferência. Ou ainda, né, a segunda hipótese, né, se na hora de colocar o seu pagamento não colocarem um valor, né, que a lei fala de não alocação orçamentária do valor necessário, né, a satisfação do seu crédito. Resumo o sequestro. Então, regra geral, né, regra geral, não há sequestro de dinheiro público, regra geral. Por quê? Porque o pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor são feitas nos termos do orçamento público, regra geral. Excepcionalmente, caso haja, né, o preterimento do direito de preferência, ou seja, pular a sua ordem, né, ou ainda, né, não alocar um recurso, né, necessário para você, apesar de estar dentro daquele período lá determinado pela Constituição. Né? Aí poderia haver o sequestro. Tá? Professor, por que meu precatório está 10 anos lá, né, não alocaram recurso e não houve o sequestro? Perdão, né? O argumento, né, dos entes públicos, né, que não depositaram dinheiro dizem que é por falta de possibilidade. Né? Eles alegam que não tem dinheiro para cumprir todas as obrigações necessárias. Então eles falam assim, ó, ou eu pago o precatório ou eu pago o salário. Ou eu pago, né, o precatório ou eu pago, né, aqui os insumos para os hospitais, né? Então até hoje, né, houve, né, o não pagamento de dívida pública, mas teoricamente, né, de forma justificada, ok? O que acontece, né, quando não há o pagamento de dívida pública? Está na Constituição Federal também, né? Abre aí a Constituição Federal, o artigo 37, inciso 4º. Vou abrir para você colocar aí. O artigo 37, não, perdão, 34. Fala sobre a intervenção federal, né, nos estados. Então, regra geral, a União não intervirá, perdão, nos municípios, né? Nos estados, perdão, né? E nem os estados nos municípios, exceto nessas hipóteses aí, né? A União não intervirá nos estados e no federal, exceto para 5, reorganizar as finanças da unidade da federação, ok? Então, aqui, né, seria uma hipótese de intervenção federal, pois o estado não está conseguindo honrar com as suas finanças e está deixando de pagar os precatórios. Tem diversos, né, pedidos de intervenção federal movidos contra os entes públicos, por exemplo, contra o Estado de São Paulo. Né, coloquei os números aqui para você, seria uma outra pesquisa, não vou passar esse trabalho, porque senão, né, você vai me matar de tanto trabalho. Mas, para quem quer estudar o tema, né, tem interesse, tem diversos incidentes, né, movidos no Supremo, objetivando, né, a intervenção federal pela falta de pagamento precatório. Estão os números aí, né? Em todos eles, o Supremo entendeu que a intervenção federal não seria possível, né, nos casos concretos apresentados, na medida em que não teria, né, a possibilidade do ente honrar o pagamento precatório. Na verdade, em resumo, ele fez porque não fez, não é porque não quis, é porque ele não pôde. Né? Esse foi o argumento. Tá? Então, o Supremo
ainda, né, não entendeu que a falta de recursos, né, justifica a intervenção federal. Ao contrário, né, não houve intervenção federal pelo não pagamento de precatórios sob a justificativa de falta de recursos. Tá? Infelizmente, é isso. E aí quem tem precatório para receber chora, né? Não tem muito o que fazer, né? Porque a dificuldade financeira, né, acaba, né, afastando aí a intervenção federal. Ok? Aí é um tema aí depois para você se aprofundar também, né? Inclusive em relação a isso. Tá bom? Para a gente finalizar, né? Voltamos lá para o artigo 100. O que mais que tem lá no artigo 100? Isso aqui também que é bastante em prova de concurso, já vi bastante em prova de concurso, né? O parágrafo 7º. Pelo menos na teoria, né? Na prática eu nunca vi isso acontecer. Na teoria, né, a Constituição Federal, ela responsabiliza o presidente do tribunal, né, competente, TJ, né, TRF, TRT, por exemplo, né, por ato comissivo, né, ou seja, um ato voluntário ou omissivo, deixar de fazer, quando retardar ou frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerão em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Né? Então, teoricamente, se o presidente do Tribunal de Justiça não pagar os precatórios, né, ele vai incorrer. Obviamente que ele só pode pagar se houver, né, a destinação dos recursos. E normalmente não é pago por falta de recursos. Sob o argumento, né, de uma queda na arrecadação orçamentária, por exemplo, o que não justificaria, portanto, uma intervenção federal. O parágrafo 8º a gente já comentou, né, é importante deixar ele aqui destacado, que fala a questão, né, do fracionamento, né? Comentamos. Vou colocar aqui para você. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares ao valor pago, bem como fracioná-los, né? Repartição, quebra, né? Ou seja, eu não posso pegar 300 e dividir, né, em 5 de 60 para poder receber de forma como RPV. Não posso. Então, regra geral, parágrafo 8º, já tinha comentado, o precatório não pode ser fracionado, né? Repartido, quebrado o valor, né? Não posso. Excepcionalmente, o fracionamento para fins, né, lá do parágrafo 3º, lembra disso que a gente comentou, né? Excepcionalmente é possível, né, o fracionamento lá nos termos do parágrafo 3º ou 2º? Deixa eu voltar aqui, né? Excepcionalmente é admitido fracionamento para fins de preferência, né, no caso de idade ou doença. Já comentamos isso aqui, é uma exceção. Então, muito cuidado, né? Você que vai fazer concurso público tem que ficar ligado, porque às vezes o examinador ele pergunta a regra, né? Regra geral não pode haver fracionamento, né? Mas, né, às vezes ele pergunta a exceção. Então, cuidado, né, para ver o que é que vai cair aí na sua prova, para tu ficar ligado. O parágrafo 9º, já falamos, né, que foi declarado inconstitucional, que falava sobre, né, o abatimento, né, ou a compensação de dívidas, né, do credor do precatório com as dívidas da Fazenda Pública, né, parágrafo 9º e 10º. O 11, né, fala da hipótese do credor se utilizar do precatório para, né, compra de imóveis públicos, né, isso é possível. Na prática é pouco provável, né, porque a Fazenda Pública não vende tantos imóveis assim. Agora parece que, né, o governo Bolsonaro pretende fazer isso, né, pretende fazer uma venda aí de muitos imóveis públicos. Mas, e aí você poderia comprar precatórios, né, para poder fazer essa compra, porque faculta ao credor, né, conforme estabelecido em lei, entrega de créditos precatórios para a compra de imóveis públicos. Tá? Então, na teoria, é possível você fazer isso aqui. Mas existe também muito um mercado, né, de compra de precatórios para compensação de créditos tributários. Também é possível. Né? Tem gente que só vive disso. O 12 já comentamos, né, que era a atualização corretária pelo uso da poupança, que foi, né, declarada inconstitucional pela ADI, né, perdão, a ADI era na minha época, antes era ADIN, ADIN, agora eles mudaram para ADI, tá? Já vimos. 13, isso aqui é o que dá, né,
a possibilidade desse mercado de precatório que eu comentei há pouco, né? O credor poderá ceder total ou parcialmente, né, seus créditos em precatórios a terceiros, independente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário disposto no parágrafo 2º e 3º, né? Que aí quem recebe precatório de cessão, né, não vai se aplicar a questão de ser idoso, né, ou alimentar, que aí compra como precatório geral. Então, você é um credor, você tem 300 salários para receber. Eu posso vender em empresas, né, escritórios de advocacia, né, que só fazem isso, que compram precatórios judiciais para receber. Então, estou com precatório aqui no Estado do Rio de Janeiro, que eu vou receber talvez daqui a 10 anos. Posso vender para alguém? Posso, né? Obviamente, ele vai me pagar, né, 30%, 40% do valor, dependendo do estado, dependendo do tempo, né? Ou seja, eu vou perder um percentual, vou perder um pedaço, mas eu posso ceder esse precatório, tá? Então, a cessão de precatório é possível, né? Você já deve ter ouvido falar, e inclusive está constitucionalmente prevista, tá? Temos aí artigo 15. Mais alguma coisa aqui de importante? Não, né? Então, finalizamos hoje pelos incisos aqui, né, mais importantes a respeito, né, do sistema de precatórios, tá? Importante esse assunto, que é bastante em prova, é um assunto muito atual, tendo em vista que tem diversas modificações aí, né, e manifestações do Supremo a partir, né, da avaliação da constitucionalidade dessa emenda constitucional 62, e eu quero que você se aprofunde nisso, né,